Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Introdução à Sustentabilidade ESG, Environment, Social and Governance. Eu sou o professor Adriano Augusto e irei conduzir você ao longo dessa jornada de conhecimento sobre sustentabilidade empresarial e ESG. Você sabia que nos últimos anos, a busca por profissionais especialistas em ESG e sustentabilidade foi das que mais aumentou? E que, apesar de estar em grande ascensão, faltam no mercado profissionais capacitados para ocupar essas vagas? Esse curso tem justamente o objetivo de ensinar e preparar as pessoas que querem trabalhar nessas áreas. Aqui, vocês vão aprender tudo o que precisam saber sobre sustentabilidade ESG. Vamos falar do histórico dessas temáticas, abordar conceitos básicos como desenvolvimento sustentável e economia circular, falar das diferenças entre a sustentabilidade e o ESG, ver alguns dos principais frameworks e ferramentas dessas temáticas que são utilizados pelas empresas. E aí, animados e animadas para embarcarem nessa jornada? Então, para começar o nosso curso, nessa primeira aula, nós vamos nos aprofundar mais em um conceito histórico muito importante que está relacionado à sustentabilidade empresarial e ao ESG, que é o desenvolvimento sustentável. Então, nessa primeira aula, nós vamos aprofundar mais no significado de desenvolvimento sustentável. Então, vamos ver como esse termo surgiu, quais foram os principais eventos mundiais que levaram à sua concepção e como esse tema, então, evoluiu nas últimas décadas até chegarmos nos dias de hoje nos ODS, ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, para começar essa aula, eu os convido, então, para uma breve linha do tempo, uma história que começa então em 1968, quando um grupo de cientistas, políticos, empresários e membros da sociedade civil, chamado de Clube de Roma, se reuniu com o intuito de discutir o futuro das condições humanas no planeta e avaliar questões relacionadas ao meio ambiente. Esse grupo só foi ganhar notoriedade mesmo 4 anos mais tarde, em 1972, quando solicitou a uma equipe de cientistas do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a elaboração de um relatório chamado de Os Limites do Crescimento. Esse relatório obteve grande repercussão pública e ainda hoje é considerado o livro sobre meio ambiente mais vendido na história. Basicamente, ele foi o primeiro estudo científico dessa magnitude a se aprofundar nos impactos ambientais e sociais causados pelas atividades humanas e fez um grande alerta de como os nossos modelos de produção e consumo podem, então, nos levar até um colapso. E apesar de sofrer duras críticas na época, principalmente por economistas e políticos, que achavam um absurdo pensar que o planeta poderia oferecer limites para o crescimento econômico, as conclusões desse relatório, alertando para os limites da exploração dos recursos naturais, tiveram grande repercussão na primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente Humano, que foi realizada naquele mesmo ano de 1972 em Estocolmo, na Suécia. Organizada pela ONU com a participação de 113 países, Estocolmo foi um marco histórico por se tratar do primeiro grande encontro internacional para discutir problemas ambientais como a poluição atmosférica e a poluição da água. E um dos principais resultados desse encontro foi a formação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que atualmente é conhecida como o PNUMA, o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 15 anos mais tarde desse primeiro encontro, em 1987, essa Comissão Mundial do Meio Ambiente publicou então um novo documento intitulado O Nosso Futuro Comum, que foi o primeiro documento então a apresentar ao mundo o conceito do desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. E apesar de algumas críticas, que necessidades presentes e necessidades futuras são termos amplos e imprecisos, e atualmente essa definição de desenvolvimento sustentável já ser considerada ultrapassada, o termo rapidamente ganhou força e foi amplamente debatido 5 anos mais tarde, depois na Cúpula da Terra, que também ficou conhecida como ECO 92. O encontro, realizado em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, retomou os principais debates estabelecidos na Conferência de Estocolmo,
discutindo questões ambientais como mudanças climáticas, gestões de resíduos e biodiversidade, e também trazendo para a pauta questões sociais relevantes como combate à fome e erradicação da pobreza. E um dos principais resultados da Eco 92 foi então a construção da chamada Agenda 21. A Agenda 21 foi o primeiro documento, então, assinado entre países que procurava estabelecer diretrizes para os governos implementarem na prática o conceito do desenvolvimento sustentável. Esse documento trazia orientações para o enfrentamento dos principais problemas sociais e ambientais mundiais sofridos na época e estava dividido em 4 áreas de atuação: ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades sociais, gestão de recursos naturais e cidades e agricultura sustentável. As diretrizes dessa Agenda 21 perduraram até o final daquele século, quando alguns anos mais tarde, em 2000, a Agenda 21 é então substituída pelos Objetivos do Milênio. Então, no ano de 2000, a ONU puxou as nações e líderes mundiais a se comprometerem com uma nova parceria global. Dessa vez, são estabelecidos 8 objetivos concretos e um prazo para o seu alcance até 2015. E como a imagem mostra, né, o primeiro ODM aqui era o de acabar com a fome e a miséria. E são também estabelecidos metas para a educação, para a saúde, para a igualdade de gênero, entre outros, né? Mas podemos dizer aqui que os ODMs tinham um caráter, então, um pouco mais social, né? Se a gente for ver aqui, apenas o objetivo 7, né, que tem um aspecto um pouco mais ambiental. E de uma maneira geral, esses ODMs ainda foram desenhados com foco maior na atuação dos governos e nem tanto das empresas, tá? E aí, apesar dos avanços, né, que os ODMs trouxeram então na agenda do desenvolvimento sustentável, a gente sabe que os objetivos do milênio eles não foram alcançados na sua integridade. E aí, em 2012, né, 20 anos depois da Eco 92, 40 anos depois de Estocolmo, aconteceu então a Rio+20, né, que foi um novo evento que tinha o objetivo então de renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. E começou-se ali uma nova discussão, então, da necessidade da continuidade dessa agenda dos objetivos do milênio, mas que, ao mesmo tempo, né, precisava também ser revista e ampliada o seu escopo de atuação. Então, em 2015, a ONU vai coordenar um novo processo global, também participativo, também com a contribuição de governos, empresas, sociedade civil e instituições de pesquisa, e se estabelece, então, a Agenda 2030, com os 17 ODS, ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 ela é um apelo global à ação, né, para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todo o mundo possam desfrutar de paz e de prosperidade. Né? Então, a gente vê aqui na imagem que alguns objetivos de acabar com a pobreza e a fome, o acesso à educação básica e a igualdade de gênero foram objetivos que foram mantidos na época dos ODMs, mas também novos objetivos foram aqui acrescentados, né? Então, se a gente for ver a parte ambiental mesmo, ela é mais desdobrada, né, em objetivos aí como acesso à água e saneamento, energias renováveis e também o combate às mudanças climáticas, tá? E acho que vale dizer, os 17 ODS, eles foram assinados por 193 países, né, e são desdobrados aí em 169 metas que deverão, então, ser atingidas até 2030, né? Espera-se que, a partir dessas metas globais, os países, então, definam as suas próprias metas e incorporem os ODS nos seus programas, né, e nas suas ações. E aí também vale dizer que um dos avanços que essa agenda trouxe foi o fato dos ODS, então, também estarem mais alinhados a uma linguagem mais corporativa, né? Então, a gente vê aqui que esses objetivos e metas também podem ser incorporados pelas empresas e não mais apenas só pelos governos, tá? Então, eu vou passar um vídeo aqui que fala o que são os 17 ODS e daqui a pouco eu retorno aqui para a gente fechar, então, essa nossa primeira aula. We can be. We must be.
The first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world Where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. and where proper health care Is a lifelong right for us all. We will live in a world Where everyone goes to school. and education gives us the knowledge and skills. For a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities To thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is held back. we will live in a world where all people can get clean water and proper toilets At home, at school and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light. and power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs For everyone. and we will live in a world where our industry our infrastructure and our Best innovations Are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world Where prejudices and extremes of inequality Are defeated. inside our countries And between different countries. where people live in cities and communities That are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace what we consume. Planet where we put back What we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. will restore and protect Life on land. The forests. Animals. the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these goals A reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Bom, então, para quem tiver mais curiosidade de conhecer os ODS no detalhe, né, na internet vocês encontram aí bastante materiais a respeito. E aí, para fechar essa primeira aula, uma breve síntese, então, do que foi esse nosso encontro, né? Então, basicamente, a gente viu aqui uma linha do tempo, desde os primeiros encontros internacionais sobre meio ambiente, a gente falou do surgimento do conceito do desenvolvimento sustentável e da criação aí de alguns pactos internacionais para aplicação desse conceito, né? Então, a gente começou com a Agenda 21, a gente falou dos ODMs e chegamos, então, aos ODS. Esse é o conteúdo da primeira aula, né? Eu te espero, então, na próxima aula, quando a gente vai ver um pouco mais de como esse conceito, então, do desenvolvimento sustentável, ele vai chegar, então, nas empresas, tá? Então, sustentabilidade e ESG são uma jornada. É muito bom ter você junto comigo nessa jornada de conhecimento. Abraço a todos e todas e até a próxima aula.